Bom, nós vamos continuar aqui o capítulo estudando a arrogância da Hernandes do Foucault, e ela agora vai começar a comentar aqueles 4 itens que ela falou no último capítulo, perdão, no último encontro, que é rigidez, competição, imprudência, prepotência. Ela fala lá: "Estudemos, portanto, as atitudes pilares da arrogância sobre as lentes da rebeldia". Bom, gente, antes eu quero deixar claro que ela está estudando a arrogância, os pilares da arrogância, uma visão espiritual que é o nosso objetivo. Mas eu já quero deixar de antemão que esses 4 itens isolados não significa que a pessoa é arrogante. Há pessoas que podem ser muito rígidas, mas não são arrogantes por causa disso. Há pessoas que são competitivas, mas não são arrogantes. Há pessoas que têm imprudência, não tem nada a ver com arrogância. Uma pessoa com TDAH pode ser imprudente. A outra que talvez teria relação direta com a arrogância é a prepotência. Ela vai falar que a prepotência é a noção cheia que o indivíduo tem de si. É um excesso de noção de qualidades que ele nem tem. A pessoa se sente com uma autoridade fora do comum sobre as outras. Isso é prepotência. Isso se encaixa perfeitamente na arrogância. Mas os outros, isoladamente, não significam que a pessoa é arrogante. Por si só é disfuncional. Então eu só quero deixar isso bem claro, tá, gente? Todos nós temos um bocadinho dessas coisas, como eu já venho dizendo ao longo do nosso tempo, dos nossos estudos. Todos os nossos sentimentos fazem parte da nossa humanidade. Já experimentamos ele alguma vez, iremos experimentar outras vezes. E segundo a doutrina espírita, nós iremos experienciar essas emoções e sentimentos do outro lado. Porque ninguém dá salto evolutivo, ninguém se torna humano e se torna anjo de uma hora para outra. A vida continua como nós estamos. Não há solução de continuidade. O espiritismo nos ensina isso. Não existe mágica. Ninguém que morre se torna anjo, se torna santificado. A vida continua do mesmo modo que estamos aqui. Se todos nós falecermos agora, de imediato, cada um volta à vida espiritual, da mesma forma que estamos neste exato segundo. Eu acho que isso é uma beleza da vida. Por isso que o budismo fala uma mesma coisa que o espiritismo fala. Eu repito isso porque eu acho uma frase muito linda. Porque o budismo fala que não existe nascimento e morte. Existe apenas continuação. Então, todos esses sentimentos e emoções, gente, fazem parte dessa humanidade nossa. E como eu já disse, isso é comprovado cientificamente. Muitas das nossos sentimentos, eles foram aprendidos ao longo do tempo. Foi aprendido pela cultura, pelos nossos primeiros cuidadores. O egoísmo, às vezes o sentimento de inveja, o sentimento de orgulho. Existem alguns sentimentos que não é da genética, eles são muito culturais. Tanto que esses sentimentos são mais valorizados em uma cultura e em uma outra não. Mas são sentimentos puramente humanos. Então ela começa a falar da rigidez, que seria um dos pilares da arrogância. Antes de falar de rigidez, gente, quero lembrar que a rigidez é inerente à criatura humana. Faz parte de nós em muitos momentos da nossa vida. É muito difícil você negociar valores que você sabe que são muito importantes para você. Alguns valores são inegociáveis. Às vezes entre um casal, entre amigos, entre um grupo de pessoas. Às vezes a necessidade sua de pertencimento é tão grande que chega um momento, você fala: "Não dá mais, isso está agora ferindo valores muito importantes para mim", seja lá valores espirituais, morais, ético, econômicos, não sei, que tem significado para a pessoa. Aí a pessoa é chamada de rígida. Não é bem isso que ela está dizendo aqui, ela não quer falar sobre isso, mas aqui ela falar de uma crença geral de rigidez. As crenças, gente, elas geralmente têm essa característica, são generalistas. Quanto mais as nossas crenças são generalistas, a gente se torna realmente querendo enquadrar tudo nelas. Então aí fica muito difícil, toda crença é generalista. Só porque um cachorro me mordeu, eu acho que todos os cachorros vão me atacar. Cachorro não presta, é apenas uma crença. Ou realmente eu tive uma experiência com determinado sexo feminino ou sexo masculino, vou achar que aquela pessoa daquele sexo não presta porque eu tive uma experiência negativa. Eu passo a generalizar. Isso é uma das características da crença, que é uma característica distorcida e uma característica tóxica. Impede que a pessoa tenha novas experiências. A rigidez é uma das características das nossas crenças, porque o cérebro entende que não pode abrir mão daquilo. É uma espécie de sobrevida para ele. Muitas crenças, gente, são muito centrais. Que são crenças centrais? São aquelas da primeira infância. Elas não são fáceis, muitas vezes, de serem administradas. Quando elas são boas, ótimos, mas muitas delas, como já disse, são crenças tóxicas, limitantes.
às vezes necessitada de acompanhamento de um profissional da área da psicoterapia, da psicologia, assim por diante. Então, uma das características que nós chamamos de crença pode ser a rigidez. Então, o que ela diz sobre a rigidez? Rigidez é a raiz das condutas autoritárias, nem sempre, tá? E da teimosia, de fato, que frequentemente desagam nos comportamentos de intolerância. Sob a ação da rebeldia, patrocina o desrespeito ao livre-arbítrio alheio e alimenta constantemente o melindre, por a vida não ser como ele gostaria que fosse. Essa última frase ela é muito interessante. Primeiro, gente, eu quero falar para vocês, existem várias causas de levar à rigidez, porque uma pessoa é mais rígida do que outra. Existe até questões genéticas, viu? É, existe uma pessoa que é chamada personalidade, é o neuroticismo, tá? Existe um transtorno de personalidade chamado neuroticismo. Neuroticismo é aquela pessoa que está sempre, constantemente num quadro de ansiedade e sempre desconfiada de que algo vai acontecer de negativo. É aquela pessoa sempre desconfiada de Deus e do mundo. Então, essa pessoa está mais propensa a ter depressão, estresse, irritabilidade, de perder o significado da vida. Ela está sempre achando que algo vai feri-la. É um cérebro em constante hiperatividade, de vigilância e de sobrevida. Algumas pessoas têm esse traço genético de neuroticismo, elas se tornam rígidas, justamente com o medo de experienciar eh, momentos novos, ou aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, ou comer alimentos diferentes. Então, isso daqui aqui é ampliar a nosso comentário, a gente não pode ser generalista, né? Então, o que que levaria uma pessoa a ser rígida? Esse é um deles. Existem outras várias, mas várias causas que levam a pessoa a ter uma conduta, um pensamento rígido. Um deles, gente, é como eu disse, é uma forma de proteção. A pessoa está estabelecendo regras muito rígidas para a sua vida, porque ela passou algumas experiências negativas e agora ela não quer mais continuar tentando experimentar. Falei da questão do relacionamento afetivo e outras coisas. A pessoa tem aquela crença, ela não é rígida. Ela acha que aquilo é a verdade absoluta. E há uma forma de defender ela de novas experiências dolorosas. Por isso que muitas pessoas se tornam rígidas nesse sentido. Seja na área econômica, financeira, a gente podia tomar vários exemplos aqui, tá? Porque a pessoa passou fome e hoje ela é muito rígida, acha que não pode jogar comida fora, que nem um grão de arroz pode ir para o lixo, e ela briga com as pessoas quando faz isso. Estou dando apenas o exemplo, eu quero dizer que é assim, só para a gente entender. Às vezes uma pessoa passou uma restrição, eh, econômica, financeira, e hoje ela se torna muito rígida no que se refere à economia, à organização da comida, a desperdício. Isso é muito bom, mas existem os exageros. Existem alguns comportamentos que podem ser obsessivos, tá? O que leva justamente até algumas pessoas terem, acumularem coisas, é o chamado acumulador. Existem as crenças, gente, centrais, como eu disse, que são muito difíceis, né. Foi cunhada pela cultura, pelos pais, e a gente acaba se tornando muito rígido, porque a gente acha que aquilo é verdade absoluta. E como eu disse, gente, existe a superioridade da fé. Quando a nossa religião, ela se torna dogmática, a gente vai ter muita dificuldade na vida, até do outro lado, segundo o espiritismo. Porque tudo aquilo que é rígido, uma hora vai quebrar. É isso que o espiritismo nos ensina. E o budismo também, e outras religiões, tudo aquilo que a gente tenta engessar, endurecer para ser rígido, rígido, acaba quebrando. Existe uma questão que o espiritismo coloca, que é muito interessante, que o budismo fala muito bem. O budismo fala que não existe permanência, existe instante. Isso do ponto de vista espiritual, o espiritismo fala em outras palavras. O espírito de Joana de Ângeles, através de Edivaldo Franco, fala que nós vivemos no mundo da impermanência. E o budismo, ao falar isso, ele vai justamente contra, demonstrando que quanto mais rigidez, mais sofrimento a gente vai ter. Porque a gente não tem permanência, é só instante. Então, o budismo fala sempre de presença, o espiritismo também fala sobre isso. A importância da presença, por isso que o budismo prega muito a meditação, o mindfulness, que a gente já explicou, é uma tentativa de trazer atenção para o momento. Porque a gente vive de instantes, se vocês pararem a pensar. Por mais que você queira agarrar esse momento que nós estamos agora, por mais prazeroso que ele possa ser, a gente não tem como permanecer nele. Então, isso é uma reflexão profunda. Você que está me ouvindo, a gente deve repensar sobre isso. Então, os instantes têm que ser bem aproveitados. A gente tem que estar mais presente nos nossos instantes. Embora o nosso cérebro, ele muitas vezes não nos ajuda nisso. Porque o cérebro humano, como eu já disse várias vezes, é o único cérebro de todos os animais que é a capacidade de navegar no tempo, né? Ele é capaz de fazer justamente vaguear no tempo, passado e futuro. E, como eu disse, tem um trabalho científico
que eu citei aqui em outros encontros, no estado de vigília, a gente passa quase a metade do tempo em outro local, não o que nós estamos fazendo. Então, do tempo todo você está acordado, quase a metade do tempo você está mentalmente em outro local. Então, você vê como falta esse instante para nós. E o que eu estou falando disso tem tudo a ver com a rigidez, porque quanto mais rígido nós ficamos, é uma tentativa de permanência. Quando nós temos uma crença rígida, é uma tentativa de permanecer, seja fisicamente, economicamente, ideologicamente, naquela situação. Ela será para sempre, ela será eterna. E a gente sabe que não é isso. O nosso próprio planeta, a nossa própria vida, segundo a própria doutrina espírita, diz que o próprio planeta Terra está em evolução e o próprio universo, e o chamado mundo da matéria ele é transitório. Então nós ficamos imaginando nossas crenças, o que não será delas, porque quanta coisa nós já passamos ao longo das nossas últimas vidas, segundo o budismo e o espiritismo, que todos nós somos viajores do tempo, já participamos de outras culturas e já deixamos outras crenças. Por isso que a gente ganha um cérebro novo em folha, para que a gente possa colocar nesta vida novos valores, novas conquistas, novos propósitos, saindo do velho homem que nós temos. Não no sentido negativo, mas que tem que evoluir. Oi, Renato. É uma das causas de rigidez, é, ué. Porque não quer experienciar. O cérebro gosta do que é realmente palpável, o do que é certo. Então, realmente, a gente sair para uma experiência sempre é mais difícil para nós. O cérebro gosta de conforto, ele gosta de prazer, ele gosta de abrigo. Lembra disso? Então, está muito de nós. E nós temos que fazer esse trabalho para ver se esses mecanismos automatizados de nossa sobrevivência. Mas às vezes é bom ficar um pouquinho Oi? na posição. Às vezes é bom a gente ficar um pouquinho nessa posição de proteção, de casulo, para descansar um pouco. É óbvio, isso faz parte do equilíbrio da vida, né, Ângela? Como é que a pessoa vai querer ser desafiada, desafiar? Isso acontece muito com jovens, né? Eles fazem, viajam, depois eles querem sossego. Porque começa a ter novos significados a vida, né, gente? Que o significado da vida é isso que a Angela está falando. É o sossego, essas coisas mais simples, é a coisa da família, é tomar o café, é saborear uma comida, é lavar uma roupa. Isso para o jovem parece uma coisa absurda, ou para pessoas mesmo mais maduras. Então, o espiritismo e o budismo falam que o significado das maiores coisas se encontra nas pequenas coisas. A gente precisa produzir dopamina nas pequenas coisas. O budismo fala isso, o espiritismo também, de que quando você estiver lavando uma louça, aproveite aquele momento, concentre em cada louça quando está lavando. Isso é uma técnica que a gente chama de mindfulness, que surgiu com o budismo há milênios de anos atrás, e que hoje o pessoal faz curso disso, só para vocês terem uma ideia, gente, a importância do trazer atenção para o momento, trazer o foco para o momento. Isso é um exercício que todos nós cada vez mais devemos fazer. E os psicólogos fazem isso, porque como é importante, a nossa mente está a 1000 por hora. Vocês sabem disso. Um dos maiores drenadores de atenção é esse aparelhinho que fica na nossa frente, que é justamente o celular. Eu já falei para vocês, mesmo o celular desligado, quando a pessoa está trabalhando, estudando, o cérebro está ao todo tempo esperando que aquele celular vai trazer prazer para ela, porque o cérebro gosta de prazer rápido e fácil. Então, quando você está estudando ou trabalhando, a gente fala que deve esconder ou tirar o celular do seu campo visual, mesmo que ele esteja desligado, porque o cérebro está esperando que vai ter ali um meme, WhatsApp, vai ter outra coisa que você gosta de curtir lá, justamente no celular. São trabalhos, tá, em neurociência do comportamento. Ela é importante, mas como você vê, coisas simples do dia a dia a gente precisa aproveitar mais, aproveitar o momento. A gente está muito no momento de fast food, né? É tudo rápido para ontem, dá um prazer rápido, a gente já quer buscar outro. Então é uma situação que a nossa sociedade, a gente tem que voltar para essa simplicidade. E a neurociências dá base isso para nós, como eu disse para vocês. Produzir dopamina nas coisas mais simples do dia. Então essa rigidez que ela está falando aqui, ela diz que realmente muitas pessoas, no final da frase, ela fala: por a vida não ser como ele ou ela gostaria que fosse". Todos nós temos expectativas da nossa vida, gente, a gente gostaria, qualquer pessoa, que a vida fosse diferente. Todos, eu queria que fosse diferente, eu queria que meus filhos fossem diferentes, meus pais fossem diferentes, eu queria que meus irmãos fossem diferentes. Isso é uma expectativa que o cérebro faz e que a gente constrói ao longo do tempo. E como eu disse, o cérebro trabalha por expectativa, nós não temos como escapar disso. O problema é que a rigidez, ela não aceita se não for daquele jeito. Aí é uma espécie de o menino mimado ou a menina animada. Isso pode ter questões até de educação da primeira infância. Mas é tentar justamente enquadrar o mundo na sua vida. Já a gente jamais vai fazer isso e por incrível que pareça, existem adultos, pessoas mais maduras que ainda vivem dessa forma.
tentando enquadrar o mundo nas suas expectativas, achar que as pessoas têm que ser controladas por ela. E é uma das consequências justamente da rigidez, é justamente essa questão de querer controlar. As pessoas querem controlar os outros. E é porque tá essa expectativa de controlar os outros é justamente de: "Os outros têm que se adaptar a mim". Então é isso que ela está querendo dizer aqui. A rigidez que tenta controlar, a rigidez que tenta se impor, a rigidez que não dobra. E a pessoa que tem isso num grupo, seja num grupo religioso, num grupo de trabalho, num grupo familiar, isso vai dar problema. Porque a pessoa não cresce, ela começa a afastar das pessoas, as pessoas afastam dela, e é o copo cheio, ela não vai aprender mais nada, porque ela acha que já sabe tudo. Ela não consegue ter um ponto de vista diferente, ela não consegue, porque a rigidez leva justamente, ela é contrária à flexibilidade cognitiva, como eu já disse para vocês. A pessoa está se fechando demais, a rigidez diminui a conexão cerebral, porque realmente a pessoa não aprende, ela não ensaia, não treina outras formas de ver um determinado assunto, ou de ver um objeto, ou de ver uma pessoa, ou de ver um contexto. Então, nesse ponto, realmente, ela está querendo demonstrar que a rigidez é bem disfuncional e pode ser uma das bases da arrogância. Bom, depois ela fala sobre competição. Mais uma vez, gente, a competição, ela pode ser maravilhosa. Ela é inerente também à espécie humana. Há pessoas que competem até dentro da família. Você pode dizer, mas os irmãos competem com o outro, por uma recompensa dos pais ou por um elogio dos pais, e vai por aí afora. A competição, até certo ponto, ela realmente é bem benéfica. Ela faz a pessoa justamente mobilizar forças. A competição, ela dá significado, às vezes, para a pessoa, ela dá motivação para a pessoa. Nós não podemos simplesmente dizer que a pessoa não tenha competição com nada. É uma coisa que está inerente a nós, principalmente quando estamos num grupo. Como eu disse, nós temos sempre uma necessidade, gente, alguns mais, outros menos, de querer ser útil, de querer ser importante, de ter pertencimento, de ser aceito pelo grupo, mesmo as pessoas mais velhas. Isso não acontece só com jovens. O problema, mais uma vez, é o equilíbrio disso. Né? Mais uma vez, cito o budismo, o caminho do meio, a questão do equilíbrio, da temperança. Competição é importante. Mas aqui, mais uma vez, eu sei que a irmã se está colocando o aspecto disfuncional da competição. Que a competição, ela chega justamente à agressividade, se não só física, mas moral, ética e comportamental. Até a trapaça. Porque a pessoa passa a ter tanto foco no que ela deseja, que a competição, ela pode levar justamente a um comportamento muito disfuncional. E passa a levar a comparação num nível muito alto. E a pessoa tu oi? É o caso dessas mulheres mais idosas que querem parecer jovem, vestir como jovem, esticar rosto, esticar corpo, ou o homem mais velho também querer ter músculo como se fosse um jovem, né, competindo com o filho, competindo com os adolescentes, né. Eu acho que é mais ou menos aí também, né. Depende, Ângela, aí vai depender do contexto, tá, porque aí existem umas questões aí de não aceitação corporal, né, há pessoas que não aceitam a velhice, não aceitam justamente as limitações, ou a pessoa que o problema é realmente para melhorar a autoestima. Existe outro contexto, poderia ser uma das causas, a competição, mas aí vai depender do contexto, tá, Ângela, porque a pessoa, como eu disse, ela vai ter outras causas para se comportar assim. Por exemplo, no ser humano existe a chamada vigorexia. O que é vigorexia? Isso ocorre em pessoas jovens até mais velhas. Sentir muito forte para compensar algo na sua vida que não está legal. Ela quer sentir-se forte. Ela não é forte o suficiente emocionalmente, intelectualmente, economicamente, seja lá o que for. Então ela tende para o extremo, justamente. Existe uma coisa chamada dismorfismo corporal. A pessoa faz 20 cirurgia plástica para parecer com a Barbie ou outro boneco. Isso já é uma disfunção extremamente grave da mente humana. Ela não aceita a autoimagem para parecer com um bicho. Eu estou levando os extremos, Ângelo, só para entender, só para contextualizar que existem outras causas disso, tá joia? Mas a competição começa a falar aqui, ó. Competição não existe sem a comparação e o impulso de disputa. Comparação é puxar o tapete de qualquer pessoa que queira estar estável, né, cuidar da sua própria vida. Quando tomado pela paixão, olha aí, que é muito boa, a força motriz de semelhante ação é o sentimento de inveja. Na mira da rebeldia, causa menosprezo e indiferença que tenta empanar o brilho de outrem. A competição é o alimento do sentimento de superioridade. Como eu disse, gente, ela está colocando aqui uma visão disfuncional da competição.
Claro, pode isso perfeitamente. Como eu disse, a competição pode levar ao crime, seja ele físico, econômico. A pessoa ela quer conquistar aquilo, ela quer ser ovacionada, ela quer justamente ser a melhor. Então esse sentimento, que é a paixão, leva ao outro, que é a imprudência. Então a competência pode levar o segundo que ela vai falar, que é a imprudência, que é justamente um dos força motriz disso é a paixão. Já falei que paixão é a nossa ação em que não se pondera consequências. Então a pessoa que quer muito ter muita competição, ela muitas vezes das características é a imprudência. Aí ela fala sobre a imprudência. A imprudência é marcado pela ousadia transgressora, que não teme e nem respeita os limites. Quase sempre, essa inquietude da alma alcança o perfeccionismo e a ansiedade que frequentemente deságua na necessidade do controle e domínio. Olha só, consubstanciam modos rebeldes do ser, desejo de hegemonia, sentimento de poder. Como diz, gente, mais uma vez, tem várias causas de imprudência. Uma pessoa com TDAH pode ser imprudente, uma pessoa, às vezes, com transtornos mentais pode ser imprudente, ou da própria criação. Uma pessoa que não tem uma referência, não tem referência de qualidade, uma pessoa que educou ela não tem esse ponto de referência. E ela acaba achando que pode fazer tudo. Isso é uma das características do arrogante, realmente, que ele passa a não antever consequências, que ele passa a ser movido pela paixão. Paixão é emoção, é um sentimento, perdão, importante, capaz de levar a grandes coisas, mas na maioria das vezes não. Porque realmente a gente não tem controle totalmente quando ele vem com toda a força, tá? Pode levar para muita coisa. Mas a gente precisa saber muito controlar. E não é fácil. Não é fácil. Nosso tempo, Renato, tempo. Tá bom, eu vou terminar então com a última frase, que ele fala sobre, é o último parágrafo, a prepotência. A prepotência é o efeito natural da perspicácia que pode insuflar a megalomania, a presunção. A prepotência está direto com a arrogância. Juntos formam o piso da vaidade. A rebeldia nesse passo conduz uma desmedida necessidade de fixar-se em certezas que adornam postura de infalibilidade. Isso que faz as pessoas sofrerem, tá, gente? E depois não se perdoarem. É achar que são infalíveis, são perfeitas. A perfeição não existe. É interessante essas pessoas não admitirem os seus erros depois. E quando erram, elas não se perdoam. Olha só, é terrível isso. Pessoa que acha que é infalível, ela vai sofrer nos 2 pontos, repetindo. Primeiro que ela não vai aceitar os erros dela. Quando ela aceita, ela não se perdoa, porque ela tem a crença da infalibilidade. Isso justamente é extremamente disfuncional, ela vai sofrer 2 vezes. A gente, eu que e as pessoas que estão aqui nos escutando, trocando essas ideias, participando de reunião mediúnica há 40, 50 anos, a gente vê muitos espíritos sofredores vindo através dos médiuns das reuniões mediúnicas, falarem muito dessa questão, né. Eles, por se acharem que tinham que ser perfeitos, não podiam errar e não se perdoavam pelo fato ou ato que tinham cometidos em vida, justamente porque achavam que tinham que ser perfeitos. Renato, Ângela, alguma pergunta, comentário? O prepotente é aquele que tem uma autoridade, ele se julga ter uma autoridade que ele não tem, e ele quer se impor. É isso que ocorre nos grupos, os problemas que nós temos, né. E aí surge também a presunção. Ele acha que tem conhecimento suficiente e não tem, para dar ou falar ou resolver um problema. Então a prepotência e presunção são 2 coisas de mãos dadas, tá. Vamos orar? Então, mestre Jesus, nesse clima de paz, de amor, de sabedoria, peço que abençoemos os nossos lares, que os nossos mentores espirituais façam a visita em todos os ambientes, derramando os fluidos balsamizantes e medicamentosos em todos nós. Vamos pedir pelos nossos familiares encarnados e desencarnados, que venham nos abraçar nesta tarde. Que eles recebam esses mesmos fluidos de paz, de harmonia, de sabedoria, de certeza que estamos no caminho de Jesus. Aprendendo sempre, caindo, levantando, quantas vezes forem necessários. Jesus querido, nos abençoe nos nossos passos, na natureza humana nossa, que possamos abraçar a cada dia, nos acolhendo com carinho e respeito. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.